Olá a todos, meu nome é Erika Ortolan, eu sou a diretora de Assistência à Saúde do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da assistência, na formação de vocês, a importância do cuidado no aprendizado. Então esse aqui é o nosso hospital central, onde vocês com certeza vão passar grande parte dos seus próximos anos, e que conta com atualmente quase 500 leitos de assistência das diferentes especialidades. Esse aqui são os outros palcos de ensino, onde vocês terão atividades. O Hospital Estadual de Botucatu é nosso hospital de nível secundário, o SARAD, que é o Centro de Atenção de Reabilitação de Álcool e Drogas, o único na região que atende pacientes pelo SUS, o nosso prédio de ambulatórios, o pronto-socorro pediátrico e o pronto-socorro adulto, são as nossas unidades. Essa é a equipe da assistência, que com certeza vocês vão interagir. Nós respondemos ao superintendente, o Dr. André Balbi, que vocês conheceram na apresentação. O chefe de gabinete é o Dr. José Carlos Trindade. Eu sou a diretora de assistência, como eu já falei, e aqui está a nossa equipe da assistência. A professora Lenice é uma professora da infectologia, é a nossa gerente médica. A psicóloga Cristiane Chiloff, que responde pela gerência multiprofissional, então todas as áreas multi. A enfermeira Darlene é a gerente de enfermagem e a gerente de unidades diagnósticas, a enfermeira Adriana Gonçalves. Um fator muito importante que vocês precisam aprender já nesse início é o que quer dizer o plantão administrativo e como acioná-lo caso vocês tenham uma necessidade. Então, o plantão administrativo, ele é formado por uma escala de pessoas que fazem parte da gestão do HC, é um plantão à distância e ele coordena, supervisiona, ele decide, situações sempre que ele for solicitado fora dos horários comerciais. Então, fora do segunda a sexta em horário comercial, o plantonista administrativo, ele representa o superintendente do hospital e ele tem poder de decisão do que quer que seja até o próximo horário útil. Então, nós temos essa lista de plantão administrativo, fica na porta do centro cirúrgico e também no aplicativo HC em casa. Vocês, por favor, quando vocês tiverem algum problema, que vocês não consigam resolver, algum problema entre equipes, o plantão administrativo pode e deve ser acionado. Essa imagem aqui eu gosto muito, Nós sempre teremos recursos limitados no nosso HC, e os esforços são enormes para que a gente consiga oferecer o melhor para os nossos pacientes e, consequentemente, o melhor de aprendizado para vocês. Então, a nossa regra é que nós não economizamos o que sobrou depois que a gente gasta, mas a gente só gasta o que sobrou após economizar. Por isso, é muito importante a atenção aos desperdícios. Então, por favor, tenham cuidado e zelo com as roupas do centro cirúrgico. Há exatamente um ano, as roupas do centro cirúrgico que vocês vão utilizar, elas foram colocadas em uso, então elas são novas, elas são uma cor diferente do que é usado no centro obstétrico, justamente para a gente ter esse controle. E 24 horas por dia, todos os dias da semana, existe um controle dessa roupa com o funcionário. Vocês vão deixar o crachá de vocês lá, pegar a roupa na saída, vocês devolvem a roupa na frente do funcionário e pegam o seu crachá de volta. A única exceção que é permitido sair com a roupa do centro cirúrgico é para vocês levarem pacientes em UTI. Fora isso, vocês não devem circular com as roupas do centro cirúrgico de jeito nenhum. Tenha certeza que as câmeras vão registrar isso e vocês vão ser chamados. Então, por favor, obedeçam isso. Cuidado com os campos cirúrgicos, Campos cirúrgicos não são panos de chão, não são lençóis, não devem ser usados para outro fim, além do que ser campos cirúrgicos. Agora já temos também um sistema de controle para extravio de roupas, toalhas e lençóis. Todos os dias no quarto de plantão vocês vão ter em cima da cama um kit de toalhas, roupas, lençóis, para que vocês usem durante o plantão.
Cuidado com os nossos materiais, eles são adquiridos com muito esforço e a reposição deles não é uma coisa fácil. Então, por favor, eu vou mostrar o custo de algumas coisas que nós adquirimos recentemente, para que vocês pensem que, em quebrando, os maiores prejudicados são vocês, que vão ficar sem o uso daquele material até que a gente consiga repor. Evite desperdício de materiais, economizem fios cirúrgicos, chequem antes do circulante abrir se o fio cirúrgico que ela vai abrir é aquele que você solicitou. E para isso também a descrição cirúrgica ela deve ser detalhada, descrevendo o que vocês utilizaram, principalmente no caso de uso de órtese e prótese. Existe também nas nossas prescrições o valor dos medicamentos para que vocês tenham ideia do custo do que vocês estão prescrevendo. A gente vai começar novamente uma campanha sobre o uso adequado de qual lixo, principalmente dentro do centro cirúrgico. O lixo de saco branco, que é o lixo hospitalar, ele é pago pelo hospital por quilo. E ele custa muito caro, porque o descarte dele exige uma série de normas a serem seguidas. Então, quando a gente nem começou a cirurgia e você olha que o lixo branco, ele está cheio de papel, cheio de material que podia inclusive ser reciclado e por isso não precisaria estar naquele lixo, a gente está pagando muito caro por isso. Então, se atentem ao uso correto do lixo hospitalar. A gente precisa muito, né, que a gente tenha o faturamento das descrições cirúrgicas e dos pacientes internados. Então, isso só é possível ser cobrado do SUS quando a descrição cirúrgica está feita. Se a descrição cirúrgica não está feita, a gente perde a internação, a gente perde o procedimento. Então, a gente tem uma normativa que a gente tem um controle das descrições cirúrgicas. Então, quando vocês terminam uma cirurgia, vocês têm que imprimir a descrição cirúrgica e entregar para a enfermeira do centro cirúrgico. Porque isso vai ficar registrado e a próxima cirurgia, não importa se é naquele dia, se é no dia seguinte, se é na semana seguinte, e a próxima cirurgia daquele serviço inteiro, não é daquela subparte. Ah, não, mas quem não entregou a descrição cirúrgica foi, um exemplo, foi o pessoal do esôfago. Eu sou da bariátrica, eu não tenho nada a ver com isso. Não, para nós é o serviço de gastrocirurgia, e aí a próxima cirurgia do serviço vai ficar sem entrar até que a descrição cirúrgica seja feita. No centro obstétrico, como não é possível a gente impedir a cirurgia de ser realizada, né, porque senão os nenês nascem, a gente bloqueia a senha do MV dos médicos que têm pendência de descrição cirúrgica. E a gente precisa que vocês listem todos os materiais utilizados. A OPME, o que quer dizer? Órtese, prótese e material especial. Elas têm um custo muito alto e a gente precisa que tenha uma consistência com os materiais cobrados do SUS. Então, o nosso controle de estoque, por exemplo, vai dar saída de uma prótese de ortopedia, uma prótese de quadril, a descrição cirúrgica tem que constar o uso dessa prótese. A gente já teve casos aqui de próteses e a descrição cirúrgica era um colacopia de uma amputação, que a gente acaba sendo auditado e tendo que responder por isso, e inclusive no Tribunal de Contas. O nosso sistema de internações, ele é baseado nesse trabalho e nesse estudo que foi feito pelo Hospital Albert Einstein, que todos conhecem, um hospital privado, né, muito rico, que em 2014 eles estavam com problemas de internação. Eles tinham alta ocupação, tempo muito grande de espera no serviço de emergência, ou seja, nada de diferente do que a gente vive, e uma insatisfação do cliente e do funcionário. E aí eles começaram a fazer um estudo do que eles deveriam fazer. Eles deveriam construir novos leitos ou eles melhorariam o processo de fluxo dos pacientes. Então, inclusive eles, naquela época, já provaram que construir novos leitos não seria a solução e eles optaram, então, por reconstruir todo o fluxo de internação dos pacientes. E esse estudo, ele é muito interessante também, já é um estudo bem antigo, mas ele é sempre atual e eu peço que vocês prestem atenção aqui. Esse estudo, ele mostrou o que equivale a você abrir de leitos, novos leitos, se você economizar
algum período de internação. Então, quando você reduz a sua internação, vamos pegar essa linha aqui que ela é melhor. Em um dia, você diminui a internação em um dia, equivale a um hospital, que é aqui o nosso, 500 leitos, a você aumentar 82 leitos naquele mês para o seu hospital. Então, gente, isso aqui é a base de tudo que a gente faz, todas as nossas ações se baseiam nisso. A gente precisa reduzir o período de internação para que a gente equivalha a aumentar o número de leitos, já que nós não temos recursos e nem espaço físico para aumentar o número de leitos. E esse estudo mostra o quê? Que você prever a data da alta, identificar as necessidades precocemente para a alta. Então, o paciente ele não está perto de internação, mas é um paciente que vai precisar de oxigênio domiciliar. Então, eu já tenho que solicitar isso, porque vão alguns dias até que seja montada uma estrutura no domicílio pelo serviço social interagindo com o município, de montar essa estrutura. Esse paciente, ele fez uma tráqueo, ele vai para casa, ele precisa de um aspirador. Eu preciso prever precocemente todas as necessidades do paciente. É um paciente que vai com dieta integral e ele não estava com essa dieta antes, como que vai ser solicitada essa dieta no domicílio? Isso precisa ser constantemente avisado à nossa equipe de comissão de alta, que eu já vou apresentar, para que a gente planeje precocemente. Planejar precocemente o transporte e a transferência. Então, se eu sei hoje que amanhã esse paciente está de alta, muitos municípios demoram para vir buscar o paciente, a gente precisa dar esse prévio aviso. Os pacientes precisam saber o que se trata da vida deles, né? Eles não podem ser simplesmente coadjuvantes do cuidado, eles são o centro do cuidado, e isso é uma coisa que tem mudado, que nenhuma medicina avançada permite mais que o paciente esteja na periferia do seu cuidado. Isso vocês vão ver, todas as ações de planejamento da diretoria de assistência desse nosso ano estarão embasadas em colocar o paciente no centro do seu cuidado. Então, acontece muito do paciente, por exemplo, ter alta, e aí ele fala assim, poxa, mas o meu familiar acabou de ir embora da visita, eu não sabia que eu ia de alta. E aí o coitado às vezes vai viajar, ele podia levar o paciente de alta, ele bate em casa e tem que voltar a buscar. E as altas, elas precisam acontecer no período da manhã, justamente porque a gente precisa de tempo para que o paciente vá embora e desocupe o leito. Então, se a alta não acontecer no período da manhã, dificilmente esse paciente vai conseguir desocupar esse leito naquele mesmo dia. E vocês são os primeiros a solicitarem leitos para internarem os pacientes do dia seguinte para operar, por exemplo. Então, vocês precisam ser parceiros da diretoria de assistência, liberando os leitos o quanto antes, para que a gente possa internar os próprios pacientes de vocês do dia seguinte. As nossas internações, elas são de 3 tipos, né? Ou elas têm a entrada pelo PS, então paciente de urgência e emergência, ou é um paciente eletivo, agendado, que interna pela unidade de altas internações, ou existe essa modalidade no HC que é chamado a terceira porta. Então, o que é a terceira porta? É uma porta de entrada que não é nem uma urgência e emergência e não é nem uma eletiva. Ela é uma urgência agendada, onde vocês vão pedir que o paciente interne para algum tratamento ou para alguma cirurgia. A terceira porta cirúrgica, existe um sistema que os R+, vão explicar para vocês, onde você solicita uma vaga extra no centro cirúrgico para aquele paciente que precisa de uma cirurgia a tempo sensível. A terceira porta clínica é aquele paciente que você viu no ambulatório, ele precisa de um tratamento, ele vai precisar de uma pulsoterapia, ele vai precisar de uma infusão, de algum tratamento que seja clínico, não cirúrgico, mas eu não preciso mandar ele para o PS. Qualquer movimento que vocês façam, vocês têm que pensar que vocês vão desviar do PS. Que o PS tem que ficar realmente para o paciente que não tem nenhuma condição de ter outra opção. Então, vocês vão solicitar a terceira porta clínica. Eu quero que meu paciente interne daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, e a nosso núcleo interno de regulação vai responder para vocês pelo sistema que vocês vão ter a internação do paciente autorizado, e aí vocês convocam o paciente. Nenhum paciente será internado se chegar sem conhecimento do hospital na unidade de altas internações.
Não pode sair da cabeça de vocês que eu vou internar alguém amanhã ou qualquer dia que seja, sem o núcleo interno de regulação saber. Esse paciente será dispensado. Esse é o nosso fluxo, né, de integração entre os setores, só para vocês perceberem como hoje no nosso HC tudo é integrado, tudo faz parte de uma única visão panorâmica, ninguém consegue mais trabalhar aqui dentro enxergando somente seu próprio umbigo, né? A gente enxerga sempre as dificuldades e os problemas também do vizinho. Então, tá aqui as formas de internação, né? Ele interna pelo PS, ele é um paciente clínico, ele pode precisar internar naquele mesmo momento. Então, ele vai ficar ou na sala de observação, ou em uma das alas, ou na sala de emergência, e ele vai aguardar a sua internação. Mas pode ser que eu estabilize ele e eu possa pedir para ele internar agendado. Então, eu dou alta para ele e eu peço uma internação via terceira porta. Se o paciente é cirúrgico, ele pode ser um paciente da cirurgia, mas ele não tem um tratamento cirúrgico naquele momento. E ele pode exigir cirurgia naquela internação. Naquela mesma internação, ele precisa ser operado. Então, eu tenho algumas opções. Ou eu vou pedir uma terceira porta para ele, que seria uma vaga, ou eu vou colocar ele na grade cirúrgica, eu tenho horário na minha própria grade cirúrgica, eu vou colocar ele na grade, ou eu vou usar uma das cores, que eu vou mostrar para vocês que o nosso sistema de urgência aqui, ele é graduado em cores. Lembrando, gente, que o paciente que está no PS, vocês precisam dar para o hospital um planejamento cirúrgico. Não dá mais para eu ouvir dos residentes assim, tem um paciente que está lá no PS que eu estou esperando vocês internarem para eu planejar a cirurgia. Não, não é assim que funciona. Você planeja a cirurgia, você me dá uma data e aí a gente interna, tá? Porque se o paciente estiver na grade ou se ele for um paciente de terceira porta, ele vai ser internado na véspera da data dele operar. Se ele é um paciente amarelo, que eu vou mostrar para vocês o que significa, que é uma urgência, assim que o centro cirúrgico tiver sala para ele, ele passa a ser priorizado e ele é internado, tá? Esses pacientes cirúrgicos, eles são monitorados todo dia em relatório diário do time de resposta rápida, que passa uma visita e identifica os pacientes que estão sem pedido de internação e cobra a conduta das equipes. Os pacientes que vêm pela central de altas e internações, eles vão ser as cirurgias eletivas, que estão na grade, ou ele é uma terceira porta clínica, ou ele é uma terceira porta cirúrgica, ou é um paciente que foi solicitado pelo sistema, existe um sistema para isso também, que é um paciente que precisa de uma internação fora do prazo. Como eu falei para vocês, todos os nossos pacientes cirúrgicos, eles só internam na véspera do procedimento. Ninguém pode internar pacientes antes da véspera. Mas eu preciso do meu paciente preparado, eu preciso reverter a anticoagulação dele. Então, no sistema, você vai pedir que ele seja internado fora do prazo, ou seja, com qual antecedência você quer. Será respondido para você isso no sistema, volta no seu e-mail cadastrado, e o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, vai autorizar essa internação somente no dia que foi autorizado no sistema. Então, você vai chamar o seu paciente no dia que o hospital permitiu. Isso aqui, gente, não é nada diferente do que funciona hospitais privados, né? Não é porque a gente é um hospital público, pelo contrário, a gente precisa ter até mais organização que os hospitais privados, já que o nosso recurso é limitado. Atualmente, no nosso PS, o que acabou de entrar, isso foi divulgado na reunião de chefes de serviço ontem, né? Recentemente, do que vocês estão assistindo. Então, a gente tem um problema que se exacerbou com a pandemia, nessa última onda agora da Ômicron, que é um aumento do tempo de permanência dos pacientes nas origens. A gente não tem uma padronização de pacientes o que caracteriza uma vinda imediata. Então, quando é solicitado a vinda de um paciente pela CROSS, né, que é a Central de Regulação dos Municípios, existem critérios para que ele dê vinda imediata, mas o que estava acontecendo é que cada serviço tinha autonomia de falar vinda imediata. E aí acontecia que a gente ficava com 3, 4 pacientes com vinda imediata ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente não conseguia nem descer o paciente na ambulância imediatamente. Isso não pode acontecer, né?
Então, a gente estava sem uma ferramenta que tivesse um critério único. E a gente começou a ser questionado, inclusive pelo Ministério Público, qual era o critério que definia a vinda imediata dos pacientes. Então, isso aqui acabou de entrar em vigor, é o critério de vinda imediata no momento. Então, vinda imediata vai significar ou o paciente vai ter um benefício de intervenção tempo sensível do recurso disponível do HC, então exemplos, AVC em janela, infarto com supra, politrauma grave. Ou, na origem, ele não vai ter o recurso necessário. A gente tem municípios que a gente atende, pessoal, que não tem nem ventilador. Então, se o paciente estiver nesse município, ele vai acabar tendo que ser autorizado uma vinda imediata. Ou o paciente está deteriorando clinicamente e a origem não tem o recurso disponível. Um exemplo disso é a hemorragia digestiva, que precisa de endoscopia terapêutica, e ele precisa desse recurso e na origem não dispõe. Então, quando não tem nenhum desses critérios, a gente faz o aceite do paciente, se ele tiver critérios de vinda, e a gente faz o aceite e aguarda espaço. Ele vai esperar o espaço. Nesse tempo, o paciente não fica abandonado na origem. O time de resposta rápida tem um médico que é responsável somente por fazer esse monitoramento à distância desses pacientes e pedindo que as origens atualizem, né, o status desses pacientes e a qualquer momento ele pode virar um desses critérios e virar uma vinda imediata. O que muda é que o time de resposta rápida é quem decide quem vem primeiro quando o serviço pede uma vinda imediata. Então, não é a especialidade que decide o momento de vir. Ele somente sugere a vinda imediata e quem diz a hora de vir é o time de resposta rápida. As exceções a isso são os pacientes do nosso pronto-socorro municipal, que tem uma gestão compartilhada entre o HC e a prefeitura, que se tiver mais de 2 pacientes na sala de emergência COVID deles, é priorizada a transferência porque é o limite máximo de pessoas da unidade, em número de isolamentos. E se a gente tiver mais de 3 pacientes na SEC comum, na sala de emergência comum, passa a ser priorizado essa transferência também. A sala de observação. A sala de observação, ela está em superlotação, agravado pela pandemia, né? Um local de tensão, porque os pacientes ficavam lá e eles não tinham nenhuma informação do que ia acontecer. A gente tem muitas queixas, isso aumentou muito recentemente. E por isso a gente acabou de estabelecer, faz um mês, uma visita do NIR, que é o nosso Núcleo Interno de Regulação. Ele passa todos os dias, às 15 horas, e informa cada um dos pacientes da observação qual é o status da sua permanência ali. A visita diária, que é feita por um médico do time de resposta rápida, ele não mais coloca as prioridades de internação como acontecia antes. Ele somente vai resolver as pendências de cada paciente. E aí, quais são as prioridades? O paciente em tratamento clínico, ele vai ser internado por ordem de chegada, tá? Quem chegou primeiro vai internar primeiro. O paciente em tratamento cirúrgico, ele vai ser priorizado pelo envio do aviso cirúrgico ou agendamento de cirurgia, que foi o que eu expliquei para vocês. Não é vocês não podem esperar internar para planejar a cirurgia. O plano do paciente tem que começar a partir do momento que ele pisa dentro do hospital. Os demais pacientes de especialidades cirúrgicas que não terão tratamento cirúrgico, eles vão ser internados por ordem de chegada. Dentro do previsto para o dia, os mais velhos vão acabar subindo primeiro. Quantos vão ser internados no dia depende de como está a disponibilidade de leitos, isso é visto pelo nosso núcleo interno de regulação. Exceções a isso são os pacientes que podem ter corte por isolamento, então eu já tenho um paciente que tem uma bactéria multissensível igual a que está no PS. Eu vou poder juntar ele num quarto, ele sobe primeiro. E situações muito especiais e de exceção de pacientes que não tenham nenhuma possibilidade de permanecer na observação. Então, um exemplo disso é, às vezes, pacientes com feridas com mau cheiro, que não tem condição de ficar na observação, a gente acaba internando antes. O que o NIR, a enfermeira do NIR, informa todo dia às 15 horas? 4 coisas somente, num padrão, independente da pessoa que passou. A sua internação ocorrerá nas próximas 24 horas. O senhor é um dos próximos a ser internado.
O seu aviso cirúrgico está programado, então você será internado nas próximas 24 a 48 horas. Sua internação não está pedida. Então, muitas vezes o médico fala para o paciente: eu estou esperando você ser internado, mas ele não pediu a internação. E a gente não pode nem colocar essa pessoa na fila. Então, a gente informa o paciente: sua internação não está pedida, para o paciente procurar o médico e pedir uma conduta. E por último, ele fala: olha, a sua internação ocorre por ordem de chegada e prioridade de ser operado. No dia de hoje, a sua internação não está prevista. Então, hoje não vai ser internado. Por que a gente só consegue prever as internações das próximas 24 horas, dado, né, o grande dinamismo dos nossos necessidades de leito? Amanhã, às 15 horas, passaremos novo informe. A comissão de alta é um dos grandes pilares desse hospital. Ela é responsável porque a gente agilize todos os processos e fluxos. Então, a comissão de alta jamais discute conduta é médica e é da especialidade, mas a gente solicita, a gente cobra agilidade em cada processo. Então, como ela funciona? Até às 9 da manhã, todas as enfermeiras dos setores passam visita e preenchem um formulário. Então, vai ser muito comum vocês ouvirem as enfermeiras falarem: qual que é o plano para esse paciente? Porque ela vai ter que botar no relatório da comissão de alta. As secretárias de cada enfermaria enviam para o NIR. O NIR gera uma planilha e isso sai num relatório, que gera demandas. Então, demandas para o setor de imagem. É solicitado laudos pendentes, exames a serem realizados e isso é bem agilizado. Falta risco cirúrgico, a gente entra em contato com o setor, né, com a especialidade de clínica e cardio responsável pelos riscos, né? O NIR identifica interconsultas pendentes, falta de planejamento de cirurgia. Se a cirurgia foi suspensa, qual é a próxima data? Esse paciente não pode ir de alta? Identifica também possibilidade de contrarreferência. Esse paciente já fez o tratamento terciário que o nosso hospital pode oferecer. Ele não pode terminar o tratamento antibiótico na origem? E aí a gente pede que vocês solicitem contrarreferência e o NIR vai atrás do município para transferir esse paciente. E a gente cobra qual é o plano até a alta. O que está acontecendo nessa internação? Nosso setor de terapia intensiva informa em tempo real as altas ao NIR, para que eles consigam já dar esse fluxo. O centro cirúrgico informa as cirurgias suspensas em tempo real. Então, a gente começa a cobrar de vocês o que vai acontecer com esse paciente que não operou por qualquer motivo. E aí, as altas que estavam previstas, se elas não ocorrerem no fim da tarde, a gente vai pesquisar por que não ocorreu, né? E cobrar de vocês isso. Em situações de superlotação, e a gente tem números, né, que a gente tem um padrão para essa superlotação, vocês vão ver que vai acontecer uma visita presencial. Então, a gente passa em todas as enfermarias, um por um dos leitos, e a gente vai procurar vocês fazendo tudo isso de forma presencial, agilizando ainda mais esse fluxo. Então, é um médico da gestão, muitas vezes sou eu que vou, e alguém do NIR, alguém que coordena o NIR. Então, nossa comissão de altas, ela é formada por um grande grupo de pessoas no intuito de agilizar a alta, o setor de imagem, o serviço social, o NIR, as enfermeiras, o setor de terapia intensiva, as enfermeiras do centro cirúrgico e os médicos da comissão de alta. Então, aqui é um exemplo para vocês verem o que é uma planilha nossa, né? Altas prováveis, rotina cirúrgica do dia, ele foi operado, ele não foi operado, como que isso vai ficar para que a gente procure vocês, tá aqui. Então, aguardam risco, aguardam laudos, isso tudo é feito. Como eu falei, as internações só na véspera, né? Quando precisar que seja antes disso, solicitar a internação fora do prazo no sistema. Aqui estão os nossos avisos cirúrgicos de urgência, eles seguem cores. O vermelho é aquela cirurgia que você tem que praticamente abrir a porta e deixar ele entrar, né? Precisa de entrada imediata no centro cirúrgico. Um exemplo, um aneurisma roto, uma hemorragia incontrolável. O laranja é aquela cirurgia que você tem até 1 hora a 2 horas para aceitar no centro cirúrgico. Então, a intervenção cirúrgica pode ser o mais breve possível, mas você
pode aguardar um pouco e ir reanimando, ressuscitando esse paciente. Então, um exemplo, né, uma úlcera perfurada, peritonite com instabilidade hemodinâmica, fratura exposta. O laranja e o vermelho, ele não pode ter mau uso, então ele é monitorado em tempo real. Gente, todo aviso vermelho e laranja, em qualquer hora do dia ou da noite, ele é fotografado pela enfermeira e existe uma escala de médicos do hospital que vão avaliar a veracidade deste aviso, tá? Então, não é aviso laranja o paciente que foi colocado em jejum na véspera à meia-noite. A gente avalia as evoluções. Não é aviso laranja o paciente que já foi conversado com a família 2 dias antes que ele ia operar. E aí simplesmente a gente não considera esse aviso laranja ou vermelho. Muitas vezes a gente pede para a equipe, olha, não é laranja, você troca o aviso? Não vou trocar. Não faz diferença. Quem decide a ordem de entrada é o hospital e a gente simplesmente avisa, a sua cirurgia não está sendo considerada laranja, ela vai entrar na lista de urgências. O aviso amarelo é o aviso de urgência, aquele aviso que ele entra no mesmo dia, né? A gente tem como meta até 6 horas de atendimento, nem sempre isso é possível. Só é possível mandar um aviso amarelo por vez, então, se você tiver vários pacientes amarelos, quando ele estiver na sala, você pode entregar o seu próximo. O aviso verde é aquele aviso que eu posso até planejar de um dia para o outro. Muitas vezes a sua cirurgia da grade, ela está suspensa por qualquer motivo, mas você tem um paciente no PS. Você pode trocar o aviso da grade por um aviso verde. No aviso azul, ele equivale ao aviso de terceira porta, que é aquele paciente que pode esperar 24 ou 48 horas. Então, o centro cirúrgico, a gente tem uma ronda, que vocês vão ver no painel lá, existe uma TV em cima do quadro de pacientes do centro cirúrgico, que mostra os horários de começo de cada sala e os motivos dos atrasos. Isso gera um relatório mensal para os chefes de serviço, tá? Como eu falei, os laranjas e vermelhos são monitorados e as cirurgias suspensas são avisadas à comissão de alta. O serviço de terapia intensiva informa os pedidos e prioridades na véspera. Os pedidos na terapia intensiva devem ser solicitados até às 19 horas e interage com o centro cirúrgico sobre vagas de UTI dos pacientes em emergência. A visita pré-anestésica, o NIR informa imediatamente aos anestesistas, existe um grupo que quem chega para internar, que eles podem até fazer a visita pré antes mesmo do paciente internar. O centro cirúrgico informa a anestesia quem vai precisar de pré, que porventura entrou na grade depois, e a anestesia, assim que ela faz a visita pré, ela informa quem vai precisar de UTI ou de risco cirúrgico, que porventura não tem ainda, para evitar que esse paciente seja suspenso só na hora da cirurgia e que se perca um horário precioso no centro cirúrgico. O forecast, ele está em uso há mais ou menos um ano. Na véspera de todos os dias, né, úteis, acontece uma reunião no mesmo horário, no fim da tarde, o NIR, o centro cirúrgico, a central de material, a farmácia, o núcleo de engenharia clínica, né, a central de órtese e prótese, a manutenção, gases e o suprimento, que a gente olha, o que essas pessoas olham? Elas olham, eles estão aqui, eles olham o que está pedido de recurso no aviso cirúrgico. Isso aqui vira um relatório, por isso não adianta preencher o aviso cirúrgico igual o nariz. Vocês têm que detalhar tudo o que vocês vão precisar. Isso vira uma planilha de necessidades para o dia seguinte, né? A gente chegava a ter quase 20% de cirurgias suspensas por causa de erro de material. Hoje isso é traços no Ibope, dificilmente acontece. E quando acontece, é porque vocês não preencheram o material que vocês iam usar. Então, não adianta preencher o material e na hora falar, mudamos de ideia, o nosso material, eu quero esse outro. Aí vocês acabaram com todo o planejamento de quase 24 horas do hospital, tá? Então, essa turma aqui, ela trabalha muito duro todos os dias e elas marcam quem vai precisar UTI, a gente já avisa a UTI, se vai ter possibilidade, o paciente só vem para o centro cirúrgico quando a UTI está cedida, porque imagine o estresse do paciente ser transportado para o centro cirúrgico e voltar para trás porque descobriu que não tinha vaga. Se esse material, por qualquer motivo, não for estar disponível, essa turma aqui avisa quem pediu
e pergunta se tem substituições. Se não tiver substituições, a gente já cancela a cirurgia, tá bom? Então, isso aqui é um trabalho de parceria que sem vocês não vai funcionar. O diagnóstico de imagem. Então, os pacientes que precisam de raio-x no leito, por favor, prestem atenção se realmente o raio-x precisa ser no leito. A gente fez um levantamento recente, foi apresentado essa semana na reunião de chefes, que mais de 50% dos raios-x no leito, quando o técnico chega na enfermaria, o paciente está na varanda, fumando, andando, passeando, foi na lanchonete, então não precisava ser no leito. Todo mundo sabe que a qualidade do raio-x é prejudicada no leito e despende, né, um recurso humano muito grande do técnico sair da unidade. Então, por favor, só peçam raio-x no leito quando for estritamente necessário. Preencham adequadamente os pedidos, né? A radiologia não é um setor somente executor de exames, eles são uma especialidade colega, uma especialidade como todas as outras, que precisam de uma história decente para poder dar um laudo decente. Não adianta reclamar do laudo se vocês não deram subsídios para que a radiologia possa laudar. Então, pedidos preenchidos de forma incompleta serão devolvidos, né? E o carimbo e a assinatura deve ser o mesmo que saiu no impresso do pedido, senão isso é glosado pelo SUS. A gente vai acabar chamando vocês para assinar, tá bom? Os exames do ambulatório, que não podem esperar a agenda de rotina, eles podem ser pedidos também por terceira porta de exame. Como funciona isso? Vocês deixam o pedido lá na secretaria da diretoria de assistência com o telefone do paciente e do médico. Só que nós checamos a data do retorno. Não dá para pedir terceira porta para exame e retorno que está agendado daqui a um ano, porque daqui a um ano eu tenho vaga na rotina, tá? Então funciona assim, ó. O paciente tem um pedido de exame, ele pode ser agendado na vaga, no próprio andar, né? Visto o dia de retorno e agenda o exame. Se isso não tem vaga antes do próximo retorno, né? Que isso é feito no próprio andar do prédio, esse paciente volta para o médico que vai decidir se ele fica com esse pedido e ele que tem que ir solicitar a terceira porta, ok? O Covid, né? Não podemos deixar de falar do Covid, né? Atualmente o centro cirúrgico está com 12 salas em funcionamento, é o nosso melhor dos últimos tempos. Nós temos 14 salas no total, são só 2 salas a menos. Estamos tentando arduamente completar e chegar no total do jeito que a gente era antes. As grades cirúrgicas, elas foram devolvidas às especialidades que têm autonomia de decidir quem interna na grade de rotina, mas ainda estão um pouco abaixo do que elas eram, dado essas 2 salas a menos. Existe essa sala de terceira porta, que está mantida, que é solicitada pelo sistema. O estadual, agora em janeiro, teve o centro cirúrgico fechado, porque a gente precisou usar as enfermarias para isolamentos. Então, a gente está lá com quase 30 leitos de isolamento. Uma boa notícia: após a desativação dos 32 leitos de UTI Covid que foram abertos e financiados pelo governo federal, eles acabaram de autorizar que a gente permaneça com 20 leitos de UTI. Então, a gente começa o ano, assim que a gente desativar esses leitos de UTI Covid, com uma expansão dos nossos 30 leitos de UTI para 50 leitos de UTI. A última expansão de leitos de UTI do nosso hospital aconteceu em 2007. Então, a gente ficou realmente muito feliz com isso, né? Que é um aumento real que vai ajudar muito a gente garantir leitos de UTI para os pós-operatórios cirúrgicos, que é o grande ainda o número de suspensões de cirurgia por falta de UTI. As terceiras portas eu já expliquei, né? Elas têm uma resposta até 48 horas antes. Vocês podem trocar por pacientes internados ou de casa. Agora, se você quiser trocar 24 horas antes, somente se o paciente estiver internado e tiver um tempo cirúrgico semelhante ao que vocês suspenderam, tá? Assim que vocês recebem a confirmação da terceira porta por e-mail, no e-mail cadastrado, vocês têm que enviar o aviso cirúrgico. As traqueostomias, há algum tempo, elas passaram a ser realizadas na UTI como uma forma da gente ganhar salas cirúrgicas. Então, as equipes que realizam traque, otorrino e a cirurgia torácica realizam nas UTIs. E as colângios, a gente também abriu um horário de colângio na hemodinâmica para diminuir a necessidade dessa ida ao centro cirúrgico.
Qual que é o problema? O problema é que quando vocês pedem terceira porta, nesse papel aqui, nessa aba escrito justificativa, vocês precisam dar opções. Então, tá aqui, ó, solicitação. Eu quero 6 de outubro. Quando você tem a aba justificativa, você escreve qualquer dia de segunda, quarta e sexta de tarde. Pode ser qualquer segunda-feira de manhã. Porque se não tiver o exato horário que vocês estão pedindo, a gente já consegue dar opções. Porque se não tiver essas opções, a gente simplesmente nega e vocês têm que pedir de novo, ok? O time de catéter, gente, o time de catéter, ele é um motivo de muito orgulho meu, é uma equipe multidisciplinar, foi muito, muito custoso da gente montar, a gente tem nela médicos e enfermeiros que estão voltados para aprimorar a qualidade da assistência de pacientes que tenham dispositivos vasculares. Então, quando vocês prescrevem uma medicação hoje, aparece no sistema um aviso, alerta, essa solução é irritante ou vesicante, acione o time de catéter. Isso pode ser feito por interconsulta, tá? E o time de catéter, ele vai até lá e ele avalia se esse paciente vai necessitar de um PIC, que é a inserção central via periférica, ou se ele precisa realmente de um intracate, de um acesso central. O time de catéter ele deve ser acionado e ele monitora as prescrições todos os dias de soluções vesicantes ou irritantes, onde não foi solicitado a presença do time de catéter, e aí ele vai até a especialidade e solicita, né, que seja pedida interconsulta para avaliação. A gente tem como meta reduzir as nossas intercorrências e eventos adversos, né, e lembrar que a necessidade de um PIC, por exemplo, não depende do número de dias da medicação, e sim do tipo de medicação, né? Muitas vezes 2 ou 3 dias de uma solução irritante ou vesicante, ela é suficiente para que o paciente não tenha mais nenhuma veia, ok? Medicamentos, né? Medicamentos no ambulatório, vocês só podem prescrever, existe uma normativa do hospital que os residentes só podem prescrever medicações que estejam na Relação Nacional de Medicamentos. Medicamentos de alto custo fora dessa relação não podem ser prescritos por residentes. Se isso acontecer, o hospital for judicializado, vocês podem ter sanções aí junto ao Conselho de Residência Médica. Só para vocês entenderem, gente, o Estado de São Paulo tem uma normativa que insumos e medicações que forem prescritos no nosso hospital, se ele é judicializado e o Estado é acionado, a gente tem esse valor descontado da nossa verba SUS sobre todo mês. Não é nem que a gente paga, a gente deixa de receber. Já chegou a montantes de 200 a 300 mil reais. A gente tem feito muitas ações de conscientização. No momento, estamos pagando cerca de 80 mil reais por mês de desconto por causa de judicializações de medicações prescritas fora do Renan. E assim, para terminar, a mensagem final, gente, é que vocês estão aqui num hospital de excelência, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. A gente trabalha aqui, vocês vão ver, com muito amor. A gente está em Botucatu com muito amor. A gente recebe vocês de braços abertos. Vocês passaram numa das melhores residências do país, independente do programa. Mas a gente precisa muito que vocês sejam pessoas, né? Eu não tenho dúvida que em alguns anos vocês vão ser os melhores técnicos para as áreas que vocês escolheram. Mas, por favor, usem da informação, conversem, expliquem, né? A gente notou recentemente que a pandemia fez com que isso se perdesse muito. A gente teve que acabar centrando todas as nossas energias em deixar as pessoas vivas e absorver o maior número de pacientes possível. E a informação ao paciente foi prejudicada e pagou um preço caro. Então, a gente tem tido um grande número de aumentos de queixas. E a origem da queixa é sempre a mesma. Eu não tenho informação, eu não sei o que está acontecendo, ninguém veio falar comigo, né? O familiar não foi envolvido. Então, por favor. Então, por causa disso, a gente começa hoje, é o lançamento oficial, né? Dando as boas-vindas a vocês das 3 regras de ouro do HC. O que quer dizer isso? 100% do tempo, não importa o que vocês estejam fazendo, com quem vocês estejam interagindo, não necessariamente somente com o paciente,
Nós vamos usar essas 3 regras, que são muito simples, mas, gente, vai abrir muitas portas e acabar com quase todas as reclamações que a gente tem. Então, a regra número 1 é: quem é você? Então, ao interagir com o outro, pergunte o nome, seja paciente, seja o funcionário da limpeza, seja o funcionário do acesso. Por favor, como que é seu nome? E o paciente, é uma obrigação sua saber o nome dele, mas a gente nem sempre chama ele pelo nome. Então, chame o paciente pelo nome. A regra número 2: quem sou eu? Sempre se identifique. Eu acabei de entregar o relatório final do financiamento de um projeto SUS que eu fiz nesse hospital. E, infelizmente, 70% dos pacientes que receberam alta no nosso hospital no ano passado não sabiam o nome do médico que deu as orientações de alta. Gente, isso é muito alto, é um número muito alto, né? Cada 10 pacientes, somente 3 sabem o nome do médico que foi lá e falou o que deveria acontecer em casa após a alta. Então, sempre se identifique, sempre. Não, não, ele tem que olhar meu nome, eu estou aqui com o crachá. Não, não funciona assim. Então, quem sou eu é uma etapa muito importante. E por último, o que eu estou fazendo aqui? Exponha com clareza, sempre verbalize a ação ou procedimento que será realizado. Isso, gente, é um treinamento que começa hoje e se estende para todas as áreas do hospital. O pessoal da limpeza vai receber esse treinamento, os controladores de acesso, a recepção, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todo mundo vai passar a usar as 3 regras de ouro do HC. Vai ser uma normativa nossa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente tem um exemplo clássico, né, de uma reclamação que nós tivemos, que a funcionária foi lá, o quarto do paciente era na frente do posto de enfermagem, era a hora da troca de plantão. Ela foi lá e fechou a porta, simplesmente isso, porque estava barulho. E o paciente reclamou e falou que eles fecharam a porta porque eles iam falar de mim. Então, quanta diferença ia fazer se ela chegasse no quarto e falasse: seu João, tudo bem? Eu sou a Érica, eu vou fechar a porta aqui um pouquinho porque tá barulho aqui no corredor, vai incomodar o senhor. Pronto, gente, quantos segundos isso demorou, tá? Com base em tudo que a gente apresentou, gente, a gente tem muito orgulho que em 2019 o Tribunal de Contas, então foi a última divulgação, o Tribunal de Contas do Estado divulgou um ranking e nós somos o primeiro hospital universitário em aproveitamento de leitos e em número de internações por leito. Então, a gente tem a melhor relação de pacientes-leito no ano de 2019, porque a gente precisa dessa parceria. Vocês são mais de 500 médicos que movem esse hospital. Sem vocês e sem a colaboração de vocês, nada é possível. Então, por favor, tenham certeza que a gente precisa que vocês sejam parceiros, né? Não mintam, não inventem, não resolvam enganar, porque, como vocês viram, a nossa rede de informação é muito grande e a gente acaba descobrindo e fica muito ruim, né? Quando eu tenho que chamar vocês e falar: mas por que você resolveu fazer isso? Era só vir conversar. Então, você tem um paciente que precisa ser operado e não tem como, não vai inventar aviso laranja, aviso vermelho, não vá usar errado o nosso arco-íris lá de cores de urgência. Venha conversar. Olha, amanhã eu preciso operar esse paciente, porque meu chefe, que vem aqui a cada 15 dias, só vem amanhã. E se não, ele vai ficar internado mais 2 semanas. Quando vocês identificarem, né, possibilidades de alta, façam a busca ativa no NIR, pela comissão de alta. Olha, eu tenho um paciente aqui que eu já queria dar alta para ele e o município não está. Então, nos ajudem, tá? E usem as 3 regras de ouro. Vocês vão ver essas 3 regras de ouro por todo o hospital, nas telas de computador, e tenham certeza que elas fazem toda a diferença no cuidado. As nossas portas estão sempre abertas, né? Eu estou todo tempo no centro cirúrgico, eu tenho horários fixos lá, a coisa mais fácil que tem é me encontrar nos corredores, eu passo visita na comissão de alta, da mesma forma, todas as minhas gerentes. Qualquer um de nós, ou mesmo o NIR, pode ser abordado que nós resolveremos o problema de vocês. Nós temos os canais de comunicação fixos, que são as reuniões mensais com chefes de serviço. Eu faço reuniões periódicas com vocês e, independente dos horários marcados, qualquer momento que vocês precisarem, por favor, nos procurem
que a gente vai estar com muita satisfação pronto a recebê-los. Tá bom? Um abraço e bem-vindos mais uma vez.